fazendo bagunça aí, né? Tá ao vivo. Ninguém entrou ainda não. Fica de boa. Traz água para nós. Bom, pessoal, essa live vai ser rapidinho, porque já está terminando o dia e é sobre justamente a data de hoje que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Pedir Raia para estar comigo aqui, porque ela é a facebookiana, é ela que tem o molejo todo aqui do Sempre fala isso, Facebook, não sei por que mas é isso. verdade, você é muito mais Não, mas tem que ativa do que ficar eu. quietinho. Eu pelejei hoje o dia todo, falei assim, como é que eu vou fazer essa live, como é que eu vou gravar um vídeo, vou fazer o quê? Era sobre uma pergunta, você sabe o que nós comemoramos hoje, dia 22 de abril? Marcelo, Paz Marcelo, tudo bem? Lá de Curitiba. A pergunta, você sabe o que nós comemoramos hoje, no dia 22 de abril? Queria que você me respondesse aí. Eu tenho algumas coisas. O que isso tem a ver, pastor, com a questão bíblica? O senhor está sempre falando sobre coisas bíblicas, coisas de Deus. O que isso tem a ver com a data de hoje? E eu parei um pouquinho para meditar essa semana, para pesquisar algumas coisas, né, pastora? Sim. Eu tenho estudado um pouquinho aqui, né, pastora? A casa bem bagunçada de livro para quanto é lugar e Bíblia, e a gente está sempre tentando colocar, se atualizar, botar as questões todas em dias. Mas aí vem essa pergunta. Eu acho estranho porque a valorização do dia de hoje tem sido muito pequena, uma valorização muito pequena. O dia 22 de abril é comemorado, como todo mundo sabe, o dia do descobrimento do Brasil. E eu acho que é uma data muito importante, né? Parece lógico, né, pastora? Parece uma coisa muito lógica, mas... Não, mas tem muita gente que não sabe. Não, eu não vi ninguém nem tocar no assunto. É uma coisa tão importante, mas que hoje em dia está tão assim, esquecido, né? Acho que o pessoal não está querendo descobrir o Brasil, está querendo cobrir o Brasil, né? Cobrir o Brasil, porque é tanta situação que nós temos passado aí que o pessoal tem ficado bem preocupado com as questões. Mas essa pergunta, né, de por que comemorar e o que tem a ver uma coisa com a outra, e eu fui pesquisar sobre esse dia, né? Nós estávamos aqui analisando, o Brasil teve vários nomes antes de assumir esse nome Brasil. Isso foi uma questão bem interessante que eu vi. Por exemplo, o Brasil ganhou o nome primeiro. Inicialmente achavam que era uma ilha, então Ilha Veracruz. Depois viram que não era uma ilha e botaram Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, aí Terra de Santa Cruz. Aí, por último... Isso eu me lembro na escola. Isso aí ensina na escola, né? Por último, em 1527, aí sim definiram o nome de Brasil. Muito interessante isso. Mas o que isso tem a ver? Ao longo dessa live você vai entender um pouquinho do que eu quero falar com isso. Tem algumas pessoas que estão online com a gente, Dejaí, meu amigo, pastor Dejaí, pastor Rodrigo Rocha e a sua esposa, pastora Luísa, Deus abençoe vocês também. Temos vários amigos aí que alguns estão comentando, aqueles que estão comentando está aparecendo para mim, pastor Carlos Alberto Couto, pastor Betão, Deus abençoe pastor Beto, pastor Paulo Areias também. É um prazer ter vocês conosco aqui. E a curiosidade é a seguinte: o que o dia de hoje tem a ver com a Bíblia? O que tem a ver com a nossa fé cristã? Tem muito a ver, irmãos. A verdade é que quando você faz um aprofundamento maior dentro dos textos, da história, você vê que tem muita coisa oculta que seria muito interessante nós estarmos assim divulgando, estudando e meditando. Coisas, por exemplo, como a raiz do nome. Por que o Brasil ganhou o nome de Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz? E depois, de uma hora para outra, perdeu-se a ideia de cruz e ganhou o nome Brasil. Nós aprendemos na escola, não é? Acho que você que está aí vai lembrar disso. Aprendemos na escola que é por conta do pau-brasil. Não é verdade? Agora,
O que é, que significa esse nome? O que tem a ver o nome Brasil? Isso que é o interessante. O nosso país ganhar esse nome em 1527 e o nome Brasil tem todo um significado muito forte e, por que não dizer, até profético. O pau-brasil também era conhecido como pau de ferro. E ferro em hebraico é barzel. Barzel em hebraico. E isso é bem interessante. Agora, o mais interessante ainda, que eu descobri hoje pesquisando algumas coisas, é que a primeira pessoa autorizada por Portugal para fazer a comercialização desse pau-brasil ou pau de ferro foi justamente um homem chamado Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, quando você vai ver a história de Fernando de Noronha, que hoje é um lugar lindíssimo no Brasil que ganhou esse nome, isso foi presenteado para ele, esse lugar, que ganhou depois o seu nome. Fernando de Noronha foi o que a história chama de novos cristãos, ou cristãos novos convertidos, né, ao cristianismo. Na realidade, Fernando de Noronha era um homem, um comerciante judeu, que para o povoamento do Brasil, o que Portugal fazia? Portugal começou a mandar para o Brasil muitas pessoas que eram pessoas de comércio, pessoas... o Brasil não foi povoado só, como alguma história diz, de ladrões, de pessoas que não prestavam em Portugal. Na realidade, vieram para o Brasil muitos judeus por conta do poder da Inquisição ou da Santa Fé, né, que era chamada antigamente. Eles vinham para o Brasil para povoar e marcar o território. E dentre dessas pessoas, um homem muito poderoso, chamado Fernando de Noronha, um comerciante muito poderoso, ganhou a autonomia do rei de fazer o comércio desse pau de ferro ou pau-brasil, né, chamado pau-brasil. Ele tinha uma coloração vermelha, como todo mundo sabe, e aí a ideia inicial que se tem é que o pau chama Brasil porque vem de brasa, mas ele também é chamado de pau de ferro por causa da sua durabilidade. Então, e ferro no hebraico é barzel. Se você que eu não sou estudioso de hebraico, eu sou pesquisador, né? Não falo hebraico, são poucas palavras que a gente entende com facilidade, mas uma coisa é fato, o hebraico ele é uma língua que exerce uma influência muito grande na nossa cultura e na nossa língua portuguesa, principalmente para nós que somos servos de Deus e temos muito envolvimento com a palavra. Agora, o que me chama a atenção é que dentro desta palavra barzel, eu me lembrei de um homem que a Bíblia fala. Eu quero ler só uma referência para você, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo 7, que diz assim: com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, porém, e estarão entre os que comem a tua mesa, pois assim agiram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Perceba que Davi vai fazer essas recomendações para Salomão e ele diz assim: olha, eu vou morrer, mas eu quero que você saiba que com os filhos de Barzilai, você precisa ter benevolência. Barzilai significa homem de ferro. Olha que coisa, olha como as coisas vão se juntando. Barzilai, homem de ferro, ferro é barzel. E quando você olha essa passagem, você vai ter que voltar um pouquinho mais em 2 Samuel 17, quando Davi está sendo perseguido pelo seu filho, e ele encontra esse homem chamado Barzilai, e esse homem alimenta Davi e todo o seu exército. E aquilo marca o coração de Davi, porque ele não dá somente uma ração diária, ele dá queijo, ele providencia mimos, coisas assim que mexem realmente com Davi. O que isso tem a ver com o que o senhor está falando, pastor? Daqui a pouquinho você vai entender melhor aonde eu quero chegar. E eu quero fazer você pensar. Na realidade, a ideia dessa live é fazer você pensar um pouquinho
não só do significado, mas da origem. Por que nosso país, no dia de hoje, 22 de abril, que comemoramos agora, está no finalzinho já do dia, comemoramos o descobrimento desta terra. Descobrimento dessa terra. Bom, eu já falei com você sobre a influência judaica, no Brasil em várias questões e principalmente no nome desta madeira que era tão exportada do Brasil para fora e que a ideia da nossa história diz que o nome Brasil veio da questão do pau-brasil. Agora, de ser vermelho, de brasa, aquela coisa toda. Mas o hebraico faz uma semelhança de Barzel, né, com Brasil, vamos botar assim. Agora, uma outra coisa que me chamou muita atenção e que eu queria fazer você pensar justamente no sufixo. Eu não sou expert em língua portuguesa, mas o sufixo eiro, de brasileiro, ele é sempre adjetivo indicando um ofício. Jornaleiro, carpinteiro, pasteleiro, jardineiro. Então, toda vez que você vê uma palavra terminando em eiro, na maioria das vezes esse sufixo é para indicar justamente um ofício, está ligado a um adjetivo de ofício. E o Brasil, eu, pelo menos na minha pesquisa rápida, é o único país que eu pesquisei rápido. Se eu tiver errado, eu estou aqui numa live me expondo até para você me ajudar a pensar. Não estou defendendo ideias, estou compartilhando com vocês algo que eu parei para meditar hoje. Mas eu nunca ouvi nenhum outro país, nenhum morador ou alguém que nasce em um outro país com esse sufixo eiro no final. Por exemplo, japoneiro, angoleiro, portugueiro, mais um outro aí, franceiro, ameriqueiro. Fala um aí, pastor. Lembra um aí? Lembra aí você que está aí comigo? Indianeiro. Italianeiro. Chineiro, tá falando tanto de China. Agora, né, chineiro. Eu, pelo menos na minha pesquisa rápida, eu não achei ninguém que nasça em outro país ou vive em outro país ser chamado com esse sufixo. Ah, pastor, mas isso tem a ver com a língua portuguesa. Mas nem na nossa língua portuguesa a gente chama os outros com esse sufixo. E outra coisa que me chamou a atenção, Brasil, e aqui depois eu vou entrar numa questão muito forte aqui que eu vi também, que me impactou muito. Brasil é escrito com Z, na maioria dos países fora. Quando você está nos Estados Unidos, eles vão escrever Brasil, um americano, ou em outras línguas, Brasil é com Z, não é com S. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. E eu fiquei estudando e vendo essa questão do sufixo eiro, que tem a ver a uma... Olha lá, quem botou? O Marcelo botou aqui? Argentineiro. Argentineiro, né, Marcelo? Não, pai, eu não sou o dono da verdade. Longe de mim, irmãos. Eu quero aqui compartilhar com vocês. A internet dá essa visibilidade e eu sou um estudioso da palavra. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar a Bíblia, estudar a história. Eu gosto muito. Eu sou muito curioso. Então eu quero compartilhar com vocês. De repente vão surgir coisas novas aqui, né, através dessa live. Mas esse sufixo está diretamente relacionado a um ofício, a uma profissão, alguém que, por exemplo, jardineiro, alguém que trabalha com jardim, carpinteiro, alguém que trabalha na carpintaria. E por que brasileiro? Por que não brasiliano? Brasiliano? Por que não brasiano? Brasinês, não é? Brasinês, não é brasileiro. Dá o entendimento de que está ligado a um ofício. E buscando algumas fontes sobre o descobrimento hoje, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou fazendo você pensar junto comigo, vim junto comigo nessa ideia. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, vivemos no século 21, ano de 2020. Não podemos engolir tudo que é história sem questionar um segundo entendimento. Até porque muitas das coisas que nós temos hoje como história, ela é 100% tendenciosa, ligada ao Império e ligada também a Roma. Então a gente precisa questionar.
Principalmente porque o que me fez pensar hoje, se existia um homem que era judeu, que comercializava, foi o primeiro homem, Fernando de Noronha, a comercializar o pau de ferro, pau barzel. Presta atenção, o primeiro homem a comercializar o pau de ferro, que em hebraico é pau barzel, que era o pau Brasil, chamado também de pau Brasil, pau barzel, pau Brasil. Então, se ele foi judeu, é claro e evidente que se Brasil, essa madeira foi tão famosa, tão comercializada, ao ponto de dar um nome a um país, e depois você vê essa questão do sufixo, por que não dizer que lá é uma terra da madeira de barzel, ou da madeira de ferro, ou seja, aí você começa a ver a questão do Barzilai. Coisas que eu comecei a pensar hoje, por que o Brasil tem um sufixo como se fosse alguém que trabalhasse com essa madeira? Fiquei pensando isso hoje e descobri coisas até mais loucas do que você possa imaginar acerca de vestígios de outras civilizações antes do descobrimento do Brasil, como os fenícios e até vestígios de alguns... História, estou falando a questão de história. Historiadores dizendo que até os chineses passaram por aqui antes dos portugueses, mas especificamente os fenícios. E há uma referência também, dentro de uma história, de um achado judaico, de que os próprios trabalhadores do rei Salomão puderam ter vindo aqui na Amazônia buscar madeira para o templo. É claro que não temos como provar isso, são especulações, coisas bem antigas, escritos muito antigos do povo judeu e que fazem menção até do nome Amazonas, sendo de raiz hebraica. E é bem interessante que tem essa conotação de Amazônia ser de uma raiz hebraica. Não tenho tanta certeza disso. Preciso me aprofundar um pouco mais. Agora, eu achei interessante a questão do rio Solimões, ter a sua raiz na palavra Salomão. Isso é bem interessante. Ao longo dos anos, as palavras elas vão tomando uma nova maneira de falar. Por exemplo, o Brasil falava vós me ser, depois falou você, hoje é só VC. Vocês não escrevem mais vós me ser, você não escreve mais você, hoje é VC. Então o tempo vai passando e a gente vai vendo coisas diferentes. Então eu fiquei pensando hoje sobre isso, sobre a importância que o Brasil tem dentro da cultura judaica. Muito importante isso. Os judeus, eles exercem uma influência como o relógio de Deus aqui na terra. E essa influência ela é tão profunda que nós vamos ver que o povo de Israel tem um carinho, um amor pelo brasileiro de uma forma tão interessante. E alguns judeus lá fora chamam os brasileiros de Barzilai. Interessante isso, que Barzilai foi justamente o homem que salvou Davi, né? Que teve carinho por Davi, como nós brasileiros temos carinho por Israel, né? Principalmente nós evangélicos, e agora especificamente o nosso presidente tem um carinho especial pelo povo de Israel, uma aliança com o povo de Israel, e biblicamente falando, aquele que ama Israel, ama Deus e é abençoado por Deus. Isso é uma coisa bem interessante. Agora, pastora, eu fiquei olhando essa questão da raiz, né? Como eu disse, são linhas de pensamento, de que o nome Brasil não vem somente do pau Brasil. Ela vem do pau Brasil porque é pau-ferro, mas no hebraico tem a nomenclatura de Barzilai. E era justamente transportada e exportada pelos judeus que eram mandados para cá, e exclusivamente o primeiro homem a ter autoridade para fazer esse transporte, esse comércio, foi Fernando de Noronha. Agora, uma outra coisa que é bem interessante que eu marquei, pastora, que são assim curiosidades. De Adão até Abraão,
Passaram-se 1948 anos. Marque essa data. 1948 anos de Adão até nascer Abraão, o primeiro filho do pai de Abraão, né? Ou seja, a Bíblia vai dizer ali que foram 3 filhos e Abraão nasceu em 1948 depois de Adão. É claro que antes de Cristo a conta é a inversa, a conta é inversa. Mas se você fizer uma cronologia de Adão até Abraão, até o nascimento de Abraão, 1948 anos. Marca essa data, 1948. Nasce o patriarca de Israel. Em 1948, depois de Adão, nasce o patriarca de Israel. Podemos dizer que nasce Israel. Por quê? De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos que se forma Israel. Então Israel nasce, a promessa começa nos patriarcas. A promessa de uma nação, de um povo, nasce então em 1948 de Adão até Abraão. Agora em 1948, da era cristã de hoje, do século passado, especificamente em 1948 do século passado, Israel foi considerada pela ONU como terra, como povo, como Estado. Foi dado para Israel. E justamente por um brasileiro. Olha o Barzilai de novo aparecendo aí. Olha o Barzilai, aquele que ama o povo de Israel, aquele que abençoa Israel. Um homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, Barzilai, na ONU, abençoa Israel literalmente. No mesma data que a gente pode dizer que Israel nasce com o nascimento de Abraão. Curiosidade, né? Pode não ter muita coisa a ver, posso estar forçando um pouquinho de barra, mas eu achei interessante. Muito interessante. Como não tem nada a ver? Não, porque hoje em dia, né, nós temos tantos céticos, né, irmãos? Eu sou profético. Eu sou bíblico, porém sou profético. Eu sou uma pessoa, eu tenho formação teológica, acadêmica, formação acadêmica em teologia. Não, a gente estaria iniciando agora uma pós-graduação, mas com essa questão da quarentena, está tudo virado de cabeça para baixo. Então, assim, eu não sou um leigo do assunto, mas também não sou um expert. Mas tem tanta gente que é cético. Para você sabido. Não, tem tanta gente cética que eu estou falando aqui, que 1948, de Adão até Abraão, e aí agora, especificamente em 1948, da era cristã, Israel nasce como nação. E aí foi justamente por um brasileiro, um Barzilai. Aí você falar que coincidência, eu não vejo como coincidência, eu vejo como algo profético. Deus fazendo uma aliança entre Israel e o Brasil. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo. Por isso que hoje eu fiquei pensando muito nessa questão do descobrimento do Brasil ou Barzel. Agora, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia na nossa denominação, meu professor de hebraico foi o pastor Aloísio. E uma das coisas que nós aprendemos lá é que o alfabeto hebraico, ele não tem vogais, ele tem símbolos, que são símbolos maçoréticos, né, que dão o entendimento das vogais, são só consoantes. Então, se você for escrever, agora que é doido, se você for escrever a palavra Brasil em hebraico, você vai usar só as consoantes. Você não vai usar as vogais. Então você vai usar o B, que é o bet. Você vai usar o R, que é o resh. Você vai usar o Z, não o S, o Z, zain. E você vai usar o L, que é o lamed. Então percebe, bet, resh, zain, lamed. Então, antes de você concluir, tem um rapaz chamado Richard Bazzoni que está pedindo para você mandar um abraço para minha tia Deide Costa. Manda um abraço. Um abraço para Deide Costa, Deus abençoe. Camila Chaparro está ao vivo de novo hoje com a gente, Deus abençoe. Ela está compartilhando Camila, das suas... O que você acha, Camila? Você que está bem a polêmica. Ela já falou aqui, pastor, ó. Ela falou aqui em cima, com o voto de um brasileiro. Ela já voto de Minerva. Aqui. Depois ela falou voto de Minerva. Ela botou Fernão de Noronha, que depois mudou para Fernando. Aí aqui embaixo ela botou
Falta, também achei, e aqui ela colocou, falta fé no povo. Falta meu fé no pastor. povo. Agora, perceba comigo essa questão A do Vanessa nome. falou paz Vanessa. Paz Vanessa. Tô vendo que tem alguns pastores online com a gente aqui. Sim. Perceba essa questão da palavra Brasil, se você for escrever ali em hebraico. Você vai usar B, que é Bet, que tem o som de B, né? Resh, que tem o som de R. Ronaldo Fabrício. Ronaldo, Deus abençoe. Zain, que tem o som de Z. E Lamed, que tem o som de L. Agora, isso é que é mais interessante. Então ficaria assim, ó. Brasil. B-R-Z-L. Brasil. E o que isso tem a ver, pastor? Se nós estamos falando que a questão do Brasil está ligada ao nascimento literal do povo de Israel, da nação de Israel, onde nasceu a nação de Israel? Nasceu na família de Abraão, especificamente na descendência de Abraão. Beijo, Dani. Abraão, Isaac, e aí vem o último patriarca, que é Yaakov, ou Jacó, como nós chamamos aqui no nosso português, Jacó, Yaakov. Jacó é o pai das 12 tribos. Jacó pode ser considerado, literalmente, assim como nós falamos o pai Abraão, olha lá, a Camila escreveu lá, é isso aí mesmo, Camila, BRZL, que é Bet, Resh, Zain e Lamed. São 4 letras. Melhor é a pronúncia, né? Show de bola. Linguinha presa ajuda, né? Para falar o alemão, o hebraico, só é ruim para falar o português. A pronúncia é a melhor. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Se você pegar aí agora, essas palavras, essas vogais, perdão. Ele falou que você é muito sábio. Obrigado, Dani. Beijo, Sou curioso. Coração pra você. Pega aí agora a família de Jacó. Pegue agora as 4 mulheres de Jacó e me diga quais são os nomes das 4 mulheres de Jacó. Deixa a Camila falar. Camila, você tá ligadinha já, né, Camila? Camila, fala quais Camila, são o nome das 4 mulheres de Jacó. Fala aí. Eu tô com colinha aqui, porque eu não sei de cor não. Mas eu tô com uma colinha aqui que o pastor fez pra gente colar. Vamos esperar a Camila falar. Camila é muito inteligente. Jocinei Santos tá ouvindo. Olha quem entrou, meu Deus do céu. Olha aí, Ney, você que gosta de curiosidades aí hebraicas, ó. Pra caramba. Olha aí. Jocinei. Difícil não. Ó, vou lá. Vamos lá. Bila, B. Raquel, Zilpa e Leia. Ele falou tudo de uma vez só. Ó, Bila, Raquel, Zilpa e Leia. Então pensa comigo. Tá caindo aqui o celular. Ó. Opa. Ó. Pensa comigo. B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Leia. B, Bet, Resh, Zain e Lamed. Brasil. Não tem vogal. Mas se você quiser acrescentar uma vogal, para ficar mais, a pronúncia ficar melhor, ter uma fonética melhor, fonética que fala? Ter um som melhor, aí quiser acrescentar como se fosse uma espécie de uma vogal, você coloca o iod. Aí você ficaria Brasil. Brasil. E esse iod é justamente a primeira letra que forma o nome de Yaakov. Olha que coisa profunda, o nascimento de Israel. Na família de Yaakov, Bila, Raquel, Zilpa e Leia forma literalmente o nome Brasil. O Carlos Alberto Couto disse que está ligadão nessa Príncipe, aula não maravilhosa. Eu estou com medo do meu professor de hebraico, pastor Aloysio, nosso mestre, né, pastor Carlos, ver essa live e falar das minhas pronúncias que está tudo errado. Aí ele está preocupado, né? Mas vamos lá. O pastor me ligar e falar, rapaz, não é assim que eu te ensinei. Bet, Resh, Zain, Lamed, Yod. Não é assim que se pronuncia. Matheus Moreira, um abraço. Solange Flores, nossa nora, um abraço, beijinho. Que benção, né? Camila Chaparro falou, não sei, mas... As duas. Quem dera. Rosemary Moraes, de Moraes. Olha, então pensa comigo, olha, curiosidades. A questão da data, a questão do próprio nome, Brasil.
ou a questão de você olhar e fazer esses trocadilhos, e fazer essas ligações, pode não fazer sentido nenhum para quem é cético, para quem é, né, iletrado. Para mim, que sou profético e creio no espiritual, no mover de Deus, eu acho que não é à toa que o Brasil foi colonizado também pelo povo judeu. Eu acho que não é à toa o nosso país ter um nome como esse. Não acho que é à toa. Não acho que é à toa ter uma raiz na etimologia de Barzilai ou Barzel. Não acho que é à toa. Para mim tem todo um significado profético em torno disso. Ver um brasileiro dar o voto de Minerva, como a Camila mesmo disse aí, na formação do Estado de Israel em 1948, e saber que Abraão nasceu 1948 anos depois de Adão. Ver toda essa situação, Raquel, Bila, Zilpa, Leia, né? Não, na ordem para ficar igual, Bila, Raquel, Zilpa e Leia. Ou Lia. Lia também. Lia, Leia, depende de algumas traduções, não muda muita coisa não. E saber que isso forma praticamente o nome Brasil em hebraico. Se eu quiser acrescentar o Iod, eu vou ter justamente o início do nome Yaakov, que é o esposo dessas mulheres e o pai de Israel da nação. Irmãos, eu fico cada vez mais apaixonado de ver como Deus esconde coisas e detalhes nas entrelinhas para que nós pudéssemos estudar. Eu queria compartilhar isso com vocês. Como o pastor Leonardo, mas eu aprendo cada Estou aberto a perguntas, estou aberto a comentários, não sou dono de verdade nenhuma, gosto de pesquisar, de estudar e quis compartilhar isso com vocês nesse dia de hoje, que comemora-se o dia do descobrimento do Brasil, ou Barzilai, ou Brazel, né? Que alguns dizem que vem de brasa, né? Mas ganhamos um sufixo que outros países não têm, o sufixo eiro, não é? De repente aquele que trabalha com ferro, né? E essa formação profética do nome Brasil, Bila, Raquel, Zilpa e Leia, isso mexeu comigo, me deixou assim muito pensativo nos dias de hoje. Descobri também que Fernando de Noronha era judeu e saber que o Brasil teve muitos judeus, principalmente no início, antes da Inquisição. A Inquisição chegou aqui, a Santa Fé, né? Santo Ofício, chegou no Brasil por volta de 1593, mais ou menos. Então, até 1593, ou seja, quase 100 anos, os brasileiros, os judeus que eram mandados para cá, eles tinham toda uma facilidade de servir ao judaísmo, coisa que lá em Portugal eles já estavam sendo impedidos. Então aqui eles tinham mais liberdade, faziam isso com mais liberdade. Quando a Inquisição chegou, eles começaram a ser impedidos, ser denunciados, até porque a cultura judaica é muito forte na questão do comércio. Eles começaram a ganhar muito dinheiro, muito poder, e aí a Inquisição veio e fez o que eles queriam, né? Só uma pausazinha, pastor. Pastor Marcelo Costi... Eu não sei falar isso. Pastor, eu queria muito ouvir até o final, mas não irei conseguir. Amanhã eu assisto o restante da aula. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem, eu já vou encerrar aqui também. Deus, Marcelo, Deus abençoe. Vou fazer uma oração pelo nosso Brasil, né? E dizer que você... Joel Carlos Pai. Pastor Joel do Acre, Deus abençoe, Pastor Joel. Dizer que você tem, ainda que pela fé, você tem na sua vida uma responsabilidade de ser um Barzilai. Alguém que abençoa o povo de Israel. O povo de Israel hoje, não só Israel em si, mas o povo de Israel hoje precisa aceitar que essa ligação profética foi feita pelo próprio Deus. E aqueles que abençoam o nome, aqueles que abençoam Israel, que ora por Israel, que chora por Israel, serão abençoados. Nós precisamos levar essa unção de Barzilai, a unção do cuidado, a unção da honra, a unção daquele que cuida do outro, que abençoa o outro. O brasileiro tem muito disso. O brasileiro é aceito em qualquer país, irmãos. Ele é bem visto, principalmente em Israel, onde nós somos os Barzilai, né? Camila falou o quê? Só mais uma curiosidade. A independência do Brasil foi homologada no dia 12 de outubro, das 12 tribos. E tem uma coisa, quem descobriu o Brasil, Camila, popularmente falando, da cultura portuguesa, foi
Quem descobriu o Brasil? Quem foi, Letícia, que descobriu o Brasil? Eu não sei quem descobriu Cadê o Letícia? Brasil. Letícia foi dormir. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil, Letícia? Eu sei quem descobriu a América. Pedro Álvares Cabral. Um cascudo não faz mal. E saiu de Portugal, Camila, para você que gosta de curiosidade, com 12 navios. 12, Olha. 12, ó. Tem muita coisa, eu não quis entrar em muitos, porque ia forçar muito a barra, tinha muita questão que realmente, né? E tal. Não, mas eu quis coisas práticas que você pode fazer em casa. Essa questão do nome, essa questão da data, essa questão do pau Brasil ser também chamado pau de ferro, e ferro em hebraico é barzel, e Barzilai vem de homem de ferro em hebraico, e aquela coisa, essas nomenclaturas bem interessante. Eu já fui E quem foi Barzilai? Barzilai foi o homem que cuidou de Davi. A Camila tá botando ali. E o nome do homem era Pedro. Ela é estudiosa. Legal, Camila, Ela legal. é terrível. Gente, compartilha essa live aí. De repente vai ter alguém para me ajudar, tirar minhas Olha, dúvidas. mais uma que entrou. Eu vou ter que desligar, porque Meu Deus! a Vanessa entrou, meu Deus. Vanessa Paulo Você da tem que Lima ver Gomes. de novo essa live, Vanessa. Tem que ver, Vanessa. Você vai gostar. Poxa, você entrou agora, entrou cara. Tarde. Já tem um tempão que a gente tá aqui. Você também é igual Camila, estudiosa, Deixa eu dizer gosta uma de coisa. curiosidade. Compartilha essa live, curta ela. Compartilha, eu não sou muito de fazer, tô ficando. Hoje fiquei empolgado, fiquei nervoso o dia inteiro. Faço, não faço. Pedi, pelo amor de Deus, para ela entrar comigo, só para ficar do meu lado aqui, porque eu fico sem graça, eu fico, com vergonha. Tá vendo como ele precisa de mim? Ele tem que me tratar muito bem. Tem jeito. Então, compartilha essa live. Se tiver alguma curiosidade que eu esqueci ou algum erro que eu cometi, tô aqui aberto a ouvir e a me consertar junto com vocês. Ó, Carlos Alberto. Aqui no Rio Grande do Sul, um camarada feito você é chamado de pau ferro. Pau Brasil. Legal. Barzilai. É forte isso, Brasil. Ok, gente? Deus abençoe vocês. Vamos orar pelo nosso Brasil. Faltam 5 minutos para terminar o dia do descobrimento realmente do Brasil. Descobrimento ordenado por Portugal, oficializado por Portugal. E não importa se foram realmente os portugueses que pisaram aqui, até porque os índios já estavam aqui. Então, a nossa terra é de todos os povos. A nossa terra é de todos aqueles que são de boa fé, de bom ânimo, que amam as pessoas e amam esse lugar. Eu amo o Brasil. Tive a oportunidade de visitar outros países lindíssimos. Portugal, Alemanha, Áustria, Suíça, Itália. Mas Brasil é Brasil. Ele tem todos os defeitos, estão tentando acabar com o nosso país, mas há uma ordenança divina sobre este lugar. E se realmente tudo que eu falei faz sentido para você, estude um pouco mais. Porque se faz sentido, nós somos abençoados como Barzilai. O rei não vai se esquecer de nós. Vamos dar uns beijos e uns abraços aqui para quem entrou. Vanessa, né, que a gente já falou. Rondinelli. Quantos anos, hein? Lá de Areal, não sei se ele mora em Areal ainda, tá em Minas. Um abraço, um beijo pra família. A Cris, nossa concunhada. Não. Cunhada sua e minha cunhada dele. Carlos Albertos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente falou. Daniela Rocha, colocou, minha mãe. Fofo, que fofo. Parabéns, meu filho. Parabéns, meu filho, por você saber tantas coisas. E tá sempre aprofundando mais e mais. Que Deus continue te abençoando. Um beijo pra vocês. Dia, deixa eu só fazer um comentário que minha mãe falou aqui. Um dia um patrão que eu tive me ensinou uma coisa. Ele falou assim: Leonardo, aprender não ocupa espaço. Eu nunca mais esqueci isso. Aprender não ocupa espaço. Então, tudo que você puder aprender, aprenda. Porque não ocupa espaço. Então, vamos lá. Tem mais alguém? Raquel botou lindos. Raquel Bombom. Um bombonzinho pra você também, Raquelzinha, linda. Mas quem tá aí? Faz todo dia. Pediu pra fazer todo dia, Camila Chaparro. Eu tenho vergonha, Camila. David, lá do Paraná. Deus abençoe, David. Pior que tem. Eu fico na frente da câmera assim, eu tô vermelho aqui, David ó. Júnior, Rosa. Um abraço. Isaías Augusto. E a minha mãe. Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso Brasil agora, vamos? Vamos. Claro. Depois, se você puder compartilhar essa live, compartilha ela. Você que entrou
por último agora, compartilha e volta ela para você ver, ela não é tão longa assim, você vê essas curiosidades sobre o nome Brasil, sobre o descobrimento, sobre os nomes em hebraico e todas essas questões que eu abordei aqui em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesse momento, porque o Senhor nos direcionou a orar pelo nosso Brasil. Comemoramos hoje o dia do descobrimento, mas antes de tudo, sabemos que o Senhor não descobriu o Brasil, o Senhor formou, criou, o Senhor é o dono deste lugar, o Senhor é o rei neste lugar. E se tudo aquilo que eu estudei hoje faz um pouco de sentido e é verdade, nós temos a responsabilidade como Barzilai, e seremos também lembrados como ele e a sua descendência foi. Nós te pedimos agora, lembre-se de nós, ó Deus, de tudo aquilo que fizemos por Israel. Ó Deus, lembre-se, ó Deus, no nome de Jesus, se nós como nação pudemos influenciar em um dia sobre a tua nação escolhida, a nação de Israel, faça como Davi fez, haja de benevolência para conosco e para com a nossa descendência, e derrame sobre nós a tua graça e o teu cuidado. Precisamos do teu cuidado, assim como Barzilai precisou do cuidado do rei Davi e também do rei Salomão. E uma atitude que ele fez gerou esse milagre. Ó Deus, no nome de Jesus, olhe para nós, nos honre, nos abençoe, nos cure, cure a nossa nação. Todos aqueles que estão agora ao alcance da minha voz através desta live, sejam eles abençoados por ti, ó Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você. Compartilhe essa live e volte lá no início para você ver essas curiosidades que estão bem legais. Deus abençoe. Amém? Beijos, abraços, fiquem com Deus e até a próxima.